Um dos meus maiores defeitos, sem dúvidas, é ser aquela pessoa que faz muitos planos, começa as coisas e não dá continuidade. E por várias vezes já aconteceu de eu olhar para trás e me arrepender e ter pensado o seguinte: se eu não tivesse parado, se eu tivesse continuado, se eu tivesse insistido nesse plano. Isso já aconteceu algumas vezes na minha vida. E no início desse ano, eu fiz um compromisso público comigo de criar 30 vídeos aqui para esse canal. Então, durante um mês, eu criei 30 vídeos, um por dia. Então, foi um mês assim que eu fiquei muito focada na criação de conteúdo aqui. E isso só aconteceu porque eu fiz esse compromisso público. Então, eu decidi gravar esse vídeo porque eu vou começar um desafio pessoal meu até o final do ano. Hoje é dia 4 de junho e eu vou fazer esse desafio até o meu aniversário. Na verdade, eu vou fechar o desafio um pouco antes, né, ali perto do Natal, e no meu aniversário eu vou fazer comparação do que aconteceu, do quanto eu evoluí nesse tempo. E aí eu quero deixar aqui um compromisso público de como vai ser essa jornada. Quero compartilhar com você. Esse é um desafio pessoal meu e eu espero que ele te motive, te inspire de alguma maneira para que você também faça o seu próprio desafio, buscando ser a sua melhor versão. É esse que é o meu objetivo. Então hoje é dia 4 de junho, esse desafio vai ter aproximadamente aí 6 meses, um pouquinho mais. Então vão ser 6 meses de desafio até o dia 28 de dezembro vai ser o dia que eu vou gravar um vídeo aqui para vocês mostrando como foi essa jornada, fazendo um comparativo de tudo que aconteceu nesse tempo e o que mudou e fazendo um compilado do que deu certo, o que não deu, onde eu posso melhorar, até porque, como meu aniversário é no final do ano, é ótimo, um ótimo motivo para a gente já começar um planejamento para o próximo ano. O meu objetivo com isso aqui é em busca da minha melhor versão. E algo que eu tenho estudado muito nos últimos tempos, tenho lido, ouvido sobre, procurado muitos vídeos aqui no YouTube, é sobre manifestação, sobre você manifestar a realidade que você deseja. Isso está muito relacionado à lei da atração e tudo mais, e é algo que eu acredito muito, tá? E a gente pode um dia falar mais sobre isso. Na verdade, eu ainda não sinto que eu tenha todo o conhecimento necessário para falar sobre isso. Então, tudo que eu falo é com base naquilo que eu estou estudando e que eu vejo na minha vida. Mas eu vejo muita relação desses conceitos até mesmo com o próprio cristianismo, que é a minha crença, o que eu acredito religiosamente. Então, quando você para ler a Bíblia, quando você para entender conceitos, você vê que estão muito relacionados. E, enfim, só uma pincelada aqui básica sobre isso, mas como eu tenho visto muito sobre esse assunto, uma das coisas que eu entendi é o seguinte, que você primeiro se torna a pessoa que você é, para então você manifestar essa realidade na sua vida. Você não vai manifestar a realidade que você quer enquanto você não se tornar a pessoa que vive essa realidade. Então eu fiz um compilado de diversas áreas da minha vida e imaginei essa pessoa. Assim, tem muitas coisas assim que não vão entrar aqui detalhadamente, porque eu quis colocar assim, quais são as coisas que eu preciso estar fazendo, que precisa da minha dedicação, do meu olhar nesse momento, durante esses 6 meses, para que eu esteja na minha melhor versão e chegue mais perto dessa pessoa que manifeste essa pessoa que eu sou. Basicamente é isso. Então eu separei por áreas da minha vida, vou mostrar aqui para vocês quais são essas mudanças e o que eu vou buscar fazer nesses 6 meses, tá? Então a primeira área que eu coloquei aqui foi saúde. Dentro da saúde eu dividi em 3 partes: saúde geral, física e mental. Dentro da saúde geral, uma coisa que eu preciso fazer, que eu não fiz esse ano, é check-up médico. Então, vou botar aqui como objetivo para eu fazer. O que aconteceu? Então, fazer um check-up
geral ali da minha saúde. Eu fiz no ano passado. Ano passado eu fiz um acompanhamento médico para emagrecer. Emagreci bastante, ainda quero emagrecer mais. Falaremos disso aqui no próximo tópico. Mas quero fazer esse check-up. Em termos mesmo de entender como tá a minha saúde, sabe? Então, um check-upzão geral. Inclusive, dentro do geral aqui, eu quero destacar algo que eu quero muito fazer, que tem muito tempo que eu tô para fazer e não faço, que é ir no dermatologista e começar a cuidar da minha pele. Dermato. Então, isso é uma coisa que eu preciso muito fazer. Eu tenho uma pele, graças a Deus, genética muito boa, mas eu não cuido, então eu quero cuidar, porque a idade está chegando, aí começa a aparecer umas manchinhas, tem uma coisinha ou outra, então eu quero fazer isso. Cuidados mesmos, gerais, assim. Saúde física. Uma das metas que eu tenho é emagrecer 10 quilos em 6 meses. Será que vai rolar? Talvez, né? Não sei. Mas vamos lá, menos 10 quilos. E diminuir, abaixar o meu percentual de gordura. Beleza? Então eu quero diminuir o meu percentual de gordura. E mental. Eu preciso muito procurar um neuropsicólogo, acho que é um neuropsicólogo, para entender o que seja talvez um possível TDAH. Eu não sei se é um autodiagnóstico. O que acontece? A gente vê muita coisa na internet, né? Então, no meio de vários conteúdos que eu já vi, já investi, já fiquei procurando, a gente começa a se encaixar. Então, eu realmente vejo muitas características desde a minha infância de TDAH em mim. Quem convive comigo também vê essas características, mas não foi algo diagnosticado. Então, não quero ficar me autodiagnosticando, mas quero procurar um neuro para fazer essa avaliação. É neuropsicólogo? Acho que é, né? Vou confirmar, inclusive, para fazer essa procura e vou atualizando depois vocês. Basicamente é isso. Saúde mental também aqui. Dentro disso, eu vou incluir ter mais tempo para mim, de qualidade para mim. Beleza? Então, tempo de qualidade sozinha. E isso eu percebo que me ajuda muito. E aí que eu botei para vocês aqui metas, né, que eu tenho. Por exemplo, na parte física principalmente, é uma meta. Não necessariamente por exemplo, fazer um check-up, é o que eu vou fazer. Se eu falo que vou emagrecer 10 quilos, eu não sei se isso vai acontecer se eu não estipular as ações necessárias para que isso aconteça, entende? Então, dentro da parte de saúde, a minha meta é emagrecer 10 quilos, mas o que farei para isso? Então, uma coisa que eu tinha botado no meu planejamento de metas lá no início do ano, eu não cheguei a gravar esse vídeo aqui, mas uma das coisas que eu tinha colocado como um objetivo para mim era testar novos esportes. Então, eu já tenho uma frequência legal, assim, já tenho uma constância de exercício físico, é algo que eu já considero que eu tenho como hábito. Quando eu fico sem fazer, já sinto falta, enfim. Então, já é um hábito praticar exercício físico. Para mim, os 2 tops de exercício físico que eu costumo praticar muito é musculação e bike. E eu quero mudar um pouco isso. Quero continuar com musculação, mas quero implementar outras atividades físicas. Então, eu vou colocar aqui como objetivo corrida. Então, um dos meus objetivos é chegar até o dia 28 de dezembro fazendo 10K, correndo 10 km, tá? Fernanda, você já fez isso antes? Não, já fiz 5. Hoje em dia eu não devo estar fazendo nem 3, sem estar bufando pela rua. Mas eu tenho 6 meses para me preparar e fazer isso. Então, quem sabe, até o dia 28, eu não me inscreva numa corrida e faça uma corrida de 10 quilômetros. Tá aí, um objetivo. Então, vou focar em correr mais. Vou continuar minha bike esporadicamente e musculação também, tá? Porque é algo que eu gosto muito e é necessário. Não adianta só a gente fazer cardio e não focar em fortalecer os músculos. Então, são esses dois objetivos. Continuar focando na musculação e começar a dar uma atenção para a corrida. Quem sabe fazer uma nova atividade. Também pode ser testar uma nova atividade. Penso em, de repente, testar ali tênis. É uma coisa que eu tenho muita vontade de testar, ver como é, conhecer. Mas não estou falando que quero entrar numa aula, fazer algo como algo que faça parte da minha vida. Não, mas me dar a oportunidade de conhecer novas coisas. Então, talvez um tênis, talvez um beach tênis,
para eu fazer uma atividade na praia, um funcional na praia. Então, eu quero testar novas atividades aqui dentro do âmbito de saúde física também. Saúde mental, basicamente, é isso. Eu vou procurar o meu diagnóstico, ver se realmente existe. E se existir, contarei para vocês, para começar a tratar isso. E ter mais tempo de qualidade para mim. Acho que isso aqui é muito importante. Dentro desse tempo de qualidade para mim, eu gosto muito de acordar cedo e ter um tempo 100% para mim, sabe? É o tempo onde eu leio, é o tempo onde eu me conecto comigo, enfim. Então é algo que eu vou olhar bastante. Aí agora a gente vem para a parte profissional. No âmbito profissional, tem duas grandes metas aqui. Isso não significa que eu me feche a isso, tá? O que acontece? Vamos lá. Tá aqui, novos produtos e criação de conteúdo, diversificação da criação de conteúdo. Recentemente, eu até fiz um vídeo aqui no canal falando que eu fiz uma mudança de nicho. Na verdade, eu abri mão, eu encerrei um produto que eu vendi durante 4 anos, que foi um produto que transformou a minha vida. Eu falo sobre isso tudo num vídeo aqui. E eu iniciei um novo projeto, um novo produto. Então, aqui em novos produtos, eu quero basicamente fortalecer o meu novo projeto. Então, é fortalecer o meu projeto do MPV. E eu quero criar uma comunidade futura. Então, já estou pensando aqui em todo esse modelo, como vai ser. Tem muitas ideias na minha cabeça, mas ainda não é algo 100% consolidado de exatamente como vai ser, mas isso vai acontecer. Então, já são 2 objetivos aqui. E eu quero criar mais produtos, é algo que a gente já faz aqui dentro da minha empresa, mas é algo que eu quero ter como um hábito ainda maior, fazer cada vez mais, investir cada vez mais nisso, produtos à parte de mim, então que não dependam da minha imagem para vender. E aí isso nos leva ao segundo tópico, que é a criação de conteúdo. Eu sempre tive um forte na criação de conteúdo lá no Instagram, mas algo que eu acho que eu nunca falei, que eu acho que eu sempre quis muito trabalhar com criação de conteúdo, com mídia, com comunicação, falando com pessoas. Então, isso sempre foi algo que vibrou dentro de mim, tanto que eu estudei jornalismo e eu acredito que um dos sonhos, bota aí, que eu tinha quando eu era criança, quando eu olho, imagino e lembro, era ser atriz, era fazer teatro, era trabalhar na TV. E hoje a gente tem esse poder com a mídia, né? De estar na mídia e de fazer isso. Então eu tenho a possibilidade de fazer isso com uma mídia independente. Só que quando eu comecei a trabalhar com criação de conteúdo, como social media, depois comecei a vender infoprodutos e tudo mais, eu me fechei muito para a criação a partir da minha imagem enquanto criadora, enquanto profissional, enquanto a pessoa que ia vender algo, vender um serviço, vender um produto. E isso fechou um pouco o meu outro lado criativo, de repente mostrar mais quem é a Fernanda, o que eu gosto, o que eu faço, mostrar outros lados meus, outras vertentes minhas, outras facetas minhas. E então, principalmente lá no Instagram, eu fiquei muito fechada a criar conteúdo relacionado ao empreendedorismo, a criação de conteúdo para empreendedoras, e aí agora a criação de infoprodutos para empreendedor, empreendedorismo digital, né? E eu queria abrir mais esse leque. Então, assim, é complicado eu chegar e fazer isso hoje lá no meu perfil do Instagram, que já é muito nichado para uma área, e que é um veículo onde, um canal, né, onde eu me comunico para isso, que tem um viés mais de venda ali, de trabalhar a imagem profissional. Mas eu pretendo investir mais na diversificação de canais de comunicação. Então, eu vou manter a criação de conteúdo no Instagram, isso vai ser mantido, mas eu quero investir mais aqui no YouTube e no TikTok também, trazendo mais outros lados e outras facetas minhas. Então aqui eu quero compartilhar mais essa minha jornada de autodesenvolvimento, das coisas que eu estou descobrindo, meus bastidores mesmo, criação, o que eu estou fazendo, no que eu estou trabalhando, como está sendo minha rotina. Quero trazer mais esse lado de lifestyle, mas com propósito, né? Com um propósito de sempre estar compartilhando. No TikTok também trazer mais isso e mostrar outros lados meus que talvez não fiquem tão em evidência, principalmente lá no Instagram, por ser uma rede mais
profissional, sabe? Então, é algo que eu quero focar bastante nisso. Para que, quem sabe, eu consiga diversificar com a minha imagem, a minha própria fonte de renda. Então, eu consiga ter novas fontes, novas vertentes a partir da minha imagem. Com publicidade, com palestras, com outras formas de criar que eu sei que eu posso entregar e que talvez eu tenha me limitado. Então, eu quero usar cada vez mais outras redes e mostrar todas as minhas vertentes e abrir espaço para que coisas novas aconteçam. Então, é isso. Dentro do profissional, esses são objetivos. Então, quem sabe aqui eu possa colocar como uma meta, de repente, eu vou botar aqui uma meta de somar até 6 meses. Será que é loucura eu fazer isso? Eu expor isso aqui? Mas vamos botar, né? Porque se der certo vai ser legal. Eu somar em todas as minhas redes o dobro do que eu tenho lá no Instagram hoje. Então, no Instagram hoje, eu tenho 160 mil seguidores, 159. Então, eu tenho 159 mil seguidores. Botar 300k somados em todas as redes. Acho que é uma meta ousada, mas é alcançável. Então, é isso. Então, vou botar aqui, ó, 300k somados. Pronto. Vou botar isso aqui como objetivo e aí, quem sabe também, dentro dessa diversificação entre aqui, fechar uma publicidade com uma marca ou fazer algum trabalho e monetizar de alguma maneira diferente do que eu faço hoje. Tá? Então, eu não tenho essa resposta ainda do que exatamente vai ser essa meta, mas monetizar de uma maneira diferente do que a que eu monetizo hoje. Então, não monetizar apenas com a venda dos meus próprios produtos através da minha imagem, mas talvez com publicidade, talvez com o próprio AdSense, né? Enfim, aqui do YouTube, começar a monetizar o canal, não sei, ou monetizar o TikTok, não sei o que vai acontecer. Mas possibilidades, né? Estou aberta a isso e vamos trabalhar para que isso aconteça. Familiar foi outra área da vida que eu coloquei aqui para fazer uma mudança também. Mais tempo de qualidade diário, isso eu acredito que a gente tem muito aqui em casa, a gente faz todas as refeições juntos, mas eu sinto que às vezes a gente, muito pelo uso de rede social também, a gente acaba que, por mais que tá junto, não tá junto. Então eu quero focar no tempo de qualidade, ter tempo de qualidade de verdade. Então quando eu tô com a minha filha, eu brincar com ela, eu passar tempo com ela e com um pouco menos de rede social, diminuir isso de rede social. Inclusive, isso aqui de diminuir rede social entra muito aqui nesse âmbito mental. Que bagunça que eu fiz, pô. Mas eu vou colocar aqui, na saúde mental. Entra muito, diminuir o tempo de tela. Eu preciso organizar isso aqui depois. E no profissional entra também o criar mais do que consumir. Isso é muito, muito necessário. Eu estar nas redes sociais como uma criadora de conteúdo, não só uma consumidora. Então, no familiar, entrar cada vez mais tempo de qualidade. E tempo de qualidade entende-se por tempo sem telas, por presença mesmo, sabe? É isso. É um passeio semanal da família, e esse passeio que não precisa ser nada mirabolante, sei lá, dar uma caminhada na praia. A gente mora bem próximo à praia aqui, então, dar uma caminhada na praia e tomar um café num lugar diferente, fazer um passeio semanal. E canal da Manu, que poderia entrar até no profissional, mas hoje eu não quero que ela tenha essa carga como o canal ser algo profissional. Mas a Manu, minha filha, ela ama criar conteúdo também, ela ama a criação de conteúdo, ela se expressa muito bem, ela é muito boa nisso. Só que ela depende de que eu ajude ela. E esse acaba sendo um momento legal entre a gente, um momento de troca, um momento que a gente tem como um prazer de estar juntas. Às vezes a gente vai em algum lugar para criar, então vai num parque, vai no shopping, vai em algum lugar para gravar. É uma coisa que ela ama estar fazendo. Então eu quero me comprometer a fazer mais isso com ela. Eu vou colocar aqui, dentro desse comprometimento, eu
fazer 2 vídeos semanais com ela. E eu não quero botar meta para ela de atingir tantos inscritos em tanto tempo, para ela não ter uma pressão de ter que fazer isso de qualquer forma, sabe? Inclusive, aqui para mim, no YouTube, eu também vou colocar como um compromisso eu fazer 2 vídeos por semana. E esses vídeos, eu vou tentar fazer o seguinte, vou tentar fazer um vlog da semana, sempre. Quem faz isso é a Doris, eu amo acompanhar o canal dela. Acho que a Audrey também faz isso, faz um vlogão da semana, e eu gosto muito desse tipo de conteúdo. Então eu vou tentar fazer um vlogão da semana e um vídeo mais assim, ó, conversando, trocando ideias sobre alguma coisa da minha vida, ou algum projeto que eu esteja fazendo, ou algo que eu acredite que possa ajudar a galera que me acompanha. E a gente vai ter nessa troca, vocês vão falando o que tá ajudando, e eu vou trazendo conteúdos que eu tenha vivido, experiências que eu tenha vivido e que possam ajudar naquilo que faz sentido para vocês. Então eu tô pensando em mesclar esses 2 formatos, fazer 2 vídeos na semana, pelo menos, falando um assim tete a tete sobre algum assunto, desenvolvimento pessoal, trabalho, enfim, mentalidade e rotina, hábito, livro, enfim, tem muita coisa que eu gosto ali do meu universo. E um vlogão, então todo domingo eu trazer um vlogão da semana mostrando tudo que rolou, e aí como documentar mais todo esse processo de mudança aqui com vocês também. E então, pro canal da Manu, basicamente tentar fazer isso aí, manter essa frequência de 2 vídeos semanais com ela, não com um viés profissional, mas com um viés de também registrar esses momentos dela, aproveitar que é algo que ela gosta muito de fazer e ser um momento nosso. Então, fazer esse compromisso aqui também. Aparência não, pessoal. Aí na área pessoal eu dividi em 3 partes, que é aparência, estudos e leitura. Então, na aparência, cara, eu considero que é fundamental. Primeira coisa que eu quero fazer, eu já botei lá em cima na saúde, que é emagrecer. Estar sempre arrumada. E o que isso significa? Fernanda, você quer estar sempre naquela vibe do Instagram lá, terninho, tá social? Não, mas tipo, estar sempre... Eu gosto de estar sempre pronta. Eu gosto de estar aqui e se alguém me ligar e falar, vamos tomar um café no shopping, eu tá pronta pra ir. Alguém me ligar pra fazer alguma coisa, eu tá pronta pra chegar. Tem uma reunião em tal lugar, tô pronta. Entra numa live, tô pronta. Então eu gosto desse sentimento de estar sempre pronta. E como eu trabalho com criação de conteúdo, eu sempre falo muito isso lá no Instagram, que quando você precisa gravar vídeo, aparecer, não sei o quê, se você tá relaxada, não tá cuidando de você, não tá cuidando da sua imagem, da sua aparência, você não se motiva a fazer isso. Agora, experimenta, lavar teu cabelo, secar o teu cabelo e ver se você não sente vontade de gravar. Então, para quem cria conteúdo, isso é fundamental. A aparência importa muito. E não necessariamente com o que você está mostrando só para o outro, mas com como você está com você. Esse eu vejo que é o mais importante dessa questão da aparência. Eu me sinto melhor comigo quando estou com uma boa aparência, quando eu estou gostando do que eu vejo. Então, o meu principal objetivo com a aparência, estar sempre arrumada, é esse. Eu olhar para a câmera e gostar do que eu estou vendo, eu olhar no espelho e gostar do que eu estou vendo. E automaticamente, a partir do momento que eu gosto do que eu estou vendo, eu estou mais confiante e eu mostro para o mundo como eu me vejo e a partir disso o mundo me vê da maneira que eu quero que ele me veja. Então, se eu não cuido de mim, eu me apresento para vocês como uma pessoa relaxada e vocês vão ver de mim exatamente isso. Agora, se eu estou aqui sempre alinhada, sempre bem vestida ou arrumada, sabe? Um mínimo para estar bonita, com uma cara de saúde, um blushzinho, um cabelo penteado, alinhado, com uma cara de quem olha e fala, nossa, essa pessoa tá cheirosa, entendeu? Eu acho que a pessoa tem cara, cheiro tem cara. Então é isso, então estar sempre nessa melhor versão para expressar para as pessoas também aquilo que eu tenho, que eu sou, de fato. Porque, cara, isso, quem trabalha em casa talvez me entenda. O que acontece muitas vezes? A gente cai no limbo de que não precisa se arrumar e aí você começa a não se arrumar. Aí no outro dia você já não faz a unha. Aí depois você lava o cabelo, aí fica sujo, você prende. Aí você começa a trabalhar de pijama. Aí quando você vai ver, você tá triste, tá chateada, tá quase que, tô um pouco depressiva. Você não tá depressiva.
muitas vezes. Você tá precisando tomar um banho, escovar teu cabelo, passar uma maquiagem, fazer tua unha, botar um brinco, se olhar no espelho e gostar, passar um gloss, passar um batom. E ter essa vaidade é fundamental para a saúde mental também. Enfim, são vários assuntos aqui que a gente pode ir entrando assim, ó, que vai para vários lados da vida, mas o estar sempre arrumada, cabelo alinhado, maquiagem, unhas feitas, usando as minhas roupas, fazendo combinações diferentes com as minhas roupas, são coisas que eu quero trabalhar cada vez mais dentro desse âmbito pessoal também. Estudos, então, dentro de estudos, existem duas áreas que eu quero me desenvolver cada vez mais nos estudos. Então, aqui eu quero botar tanto estudos para a área profissional, então, estudos sobre marketing, copywriting, o universo de criação de conteúdo, storytelling, isso que vai contribuir para a Fernanda profissional, mas também quero cada vez mais investir em estudos voltados para espiritualidade e mentalidade, filosofia. Então, basicamente, são dois viés aí de estudos que eu quero focar em aprender mais, em saber mais, porque eu acredito que isso vai contribuir para mim enquanto ser humano, em conversas, em assuntos diversos. Então, essas duas áreas são áreas que eu quero me desenvolver ao longo desses 6 meses, tanto na área marketing, que tem relação total com o meu trabalho, crio conteúdo, ensino, ajudo pessoas nisso, então eu preciso estar sempre estudando mais sobre isso, quanto na área mentalidade, espiritualidade, filosofia, que é uma área que eu gosto, psicologia, mente humana, elas se interligam muitas vezes, mas eu realmente gosto, eu estudo isso com prazer. Rotina, produtividade, são coisas que eu amo estudar, eu estudo com prazer. E leitura, eu também quero dividir em duas áreas, porque como eu gosto de ler sobre esses assuntos, normalmente eu me prendo só a ler livros mais técnicos, mais conhecimento. E eu quero também começar a ler ficção, porque é algo que eu não dou tanta... não dou um olhar tão grande para isso. E eu decidi que eu quero fazer isso, eu quero começar a ler mais romances, principalmente romances, sabe? Então, essa semana que vem, dia 15, se eu não me engano, começa a Bienal do Livro aqui no Rio. Então, eu quero dar uma olhada ali. Hoje em dia é tão fácil a gente comprar livro, é só abrir a Amazon e comprar na Amazon, mas eu amo a energia da Bienal, uma coisa que eu faço desde criança. Então, eu já quero separar ali quais são os autores que eu quero buscar, quais são os títulos, e dar uma olhada, folhear os livros lá, entender quais são esses livros que eu vou ler. Mas se eu ler 2 livros aqui de romance, eu vou botar aqui romance, tá? Se eu ler 2 livros nesses 6 meses, eu já vou considerar que foi ótimo, porque eu não leio nada disso. E aqui, na área de estudos, eu vou botar pelo menos uns 4 livros, porque eu tô enrolando muito para ler esse ano. Ano passado eu li bem mais. Mas se eu conseguir em 6 meses ler 6 livros, alternando entre ficção, romance e livros com viés mais de estudos, vou ficar bem satisfeita. E, por fim, a área espiritual. Por fim, mas não menos importante, muito pelo contrário. Eu sou cristã, eu cresci na igreja, assim, entre aspas, né? Mas eu cresci indo e voltando para a igreja, mas tive uma base da escola dominical que eu frequentava todo domingo, sou batizada, enfim. E eu sinto dentro de mim que eu preciso me reconectar com isso e principalmente que eu preciso encontrar o meu ministério e servir dentro do meu ministério. E eu acredito que eu já tenho a resposta do que eu preciso fazer. Dá até vontade de chorar quando eu penso nisso, mas é algo que Deus já fala comigo há muito tempo. Faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. E eu aqui, ó. Acho que não é o momento, sabe? Eu não tô obedecendo. Então eu preciso obedecer, eu preciso me colocar nesse lugar de obediência. Mas para isso acontecer, e que vai acontecer, eu preciso me conectar cada vez mais com esse meu lado espiritual. Então eu coloquei aqui, ó, devocional, comecei a fazer no início do ano e parei.
Então, focar no devocional, ler a Bíblia todos os dias, ir à igreja, eu vou botar aqui uma vez por semana. É um desafio para mim, tá? Vou confessar que é um desafio, mas eu vou tentar fazer isso. Talvez encontrar uma igreja mais próxima de casa, preciso. E começar o meu ministério, tá? Começar a trabalhar o meu ministério. Orar em busca disso, em ter respostas, em saber como começar, pelo menos, a fazer isso. Mas eu acredito que essa resposta vai vir à medida que eu estou buscando. E eu vou buscar lendo a Bíblia, frequentando uma igreja e fazendo meu devocional todos os dias. E, bom, vamos lá. O que eu espero aqui ao longo desses 6 meses? Se eu conseguir fazer uma corrida de 10 quilômetros, ter emagrecido pelo menos uns 5 quilos a mais, começado uma atividade nova, nossa, ter criado essa minha comunidade, lançado a minha comunidade, fortalecido, assim, crescido muito, bastante ali os meus alunos, meu número de clientes e alunos no meu novo projeto, que é o MPV, e ter crescido outras redes sociais além do Instagram, com conteúdos diversos e mostrando cada vez mais essa minha vertente aqui, que eu quero que vocês conheçam, quem é a Fernanda além do conteúdo. Isso sempre foi dentro de mim muito forte. E me provar que eu fiz essa diversificação de rede social, monetizando de alguma maneira diferente da que eu monetizo hoje, que é vendendo os meus produtos, eu acho que eu já conquistei bastante. Do familiar aqui, eu acho que muitas das coisas a gente já costuma fazer bastante aqui em casa, mas fortalecer ainda mais isso. Do pessoal, são coisas que eu também faço muito, mas se eu tiver batido a meta de ler 6 livros, ó, ficar felicíssima. E espiritual, vocês vão saber quando isso acontecer. Vocês vão perceber. Vocês vão ver, tá atuando no ministério dela já. Isso já é um chamado que está dentro de mim e que eu espero que comece a se revelar e eu consiga entender o caminho que eu preciso. Bom, acho que é isso. Importante eu dizer aqui, esse vídeo tá gigante, com 32 minutos. E eu não sei nem se eu tenho que olhar para cá, que é a câmera, e às vezes eu olho para cá, que sou eu, mas enfim. Esse aqui, tudo isso são os meus objetivos, as minhas metas e o que eu considero que eu preciso mudar e fazer para atingir a minha melhor versão. E estou compartilhando isso aqui como um compromisso público de me motivar a fazer e mostrar isso, compartilhar isso com as pessoas, de maneira que eu também te inspire e te motive. Mas é legal que você olhe para dentro de você, entenda o que eu fiz aqui, olhe para a tua vida, para a tua realidade, para as tuas motivações, para as tuas ambições e crie a tua melhor versão. E comece a se tornar essa tua melhor versão. Que à medida que você já é essa pessoa, as coisas que você deseja vão acontecer na sua vida, vão começar a se manifestar, vão começar a aparecer de fato. Porque não adianta você esperar, né? Você plantar, tem isso, você plantar o chuchu e querer colher batata. Então, assim, começa a plantar, a entender dentro de tudo aquilo que você deseja e que você imagina ser a sua melhor versão, quais são as áreas que você precisa dividir e o que você precisa desenvolver dentro de cada uma dessas áreas. Trace essas metas, mas trace também a forma que você vai fazer para alcançar essas metas. Porque não adianta só pensar, eu quero emagrecer 10 quilos. E o que eu vou fazer para isso? Entende? Quero me desenvolver e criar conteúdos em áreas diversas. Beleza, mas o que eu vou estar consumindo para isso? Então, quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo, mais eu tenho novas referências e isso vai verbalizar e vir para o meu conteúdo. Entende? Então, sempre pensa isso. Divide por áreas da sua vida que você quer desenvolver nesse tempo. Não necessariamente, se para você for 6 meses, muito tempo, tenta começar com 2 meses, com 3 meses, e aí você vai aumentando esse ritmo. Muito dessas coisas que estão aqui listadas são coisas que eu já venho implementando na minha vida. E não adianta você simplesmente querer implementar um hábito
sem tomar a decisão de implementar esse hábito. Então, ou querer botar muitos hábitos de uma vez, sabe? Então, pensa assim, quais são as principais áreas que você... Um ponto em cada área que você quer fortalecer e trabalha no desenvolvimento desse ponto. E aí depois você pode ir acrescentando mais. E pensa sempre nisso que eu quis trazer aqui como o cerne desse vídeo. Você, primeiro, se torna a pessoa, você cria essa tua melhor versão. E é assim que você cria essa tua melhor versão. Entendendo e começando a agir como essa versão. Então, assim, é isso. Vou documentando aqui para vocês. A minha ideia é fazer esse vlogão da semana, mostrando tudo isso aqui na prática, rolando na minha vida. Então, tomara que flua e que dê certo. Espero que sim. Dentro da minha cabeça já tá tudo aqui, ó, arquitetado de que sim vai dar certo. Vou mostrando tudo isso ao longo do caminho para vocês. E no dia 28 de dezembro eu gravo um novo vídeo falando o que deu certo e o que não deu. O que melhorou, o que foi melhor do que eu imaginava. Eu quero também criar pockets, vídeos mais curtos sobre isso, lá no meu TikTok, mostrar mais como está sendo. No meu Instagram, se você ainda não me acompanha lá, eu falo mais sobre como você pode começar a empreender digitalmente, diversificar a tua renda tendo um produto digital, começar a ganhar dinheiro da internet, criar conteúdo para monetizar e fazer dinheiro. Eu já faço isso há bastante tempo e quero mostrar aqui cada vez mais todas as minhas facetas para vocês. Se você ainda não me conhecia, muito prazer. Já vou te pedir, não pedi no início, né? Já segue aqui o canal, já deixa seu like se esse vídeo fez sentido para você, se você gostou. E me conta nos comentários se você vai fazer um desafio pessoal seu aí também para viver, manifestar a tua melhor versão. Se você for fazer, comenta aqui para mim, porque eu quero saber de verdade. Me conta aí quais são as áreas que você quer mudar, o que você faria diferente, se você já tentou fazer um desafio desse, como foi. Vamos conversar. Eu vou ler de fato os comentários, vou responder todos e se você não me acompanha lá no Instagram, pode me chamar lá também, vou mostrando no dia a dia lá nos stories. E no TikTok também vou tentar fazer pockets ali, alguns vídeos, ainda não sei muito bem como vai rolar tudo isso, mas quero mostrar cada vez mais isso acontecendo, por trás dessa mudança toda acontecendo. Espero que esse vídeo tenha feito sentido e te ajudado. Então me deixa saber se te ajudou. Acho que eu já falei isso, tô repetitiva, mas é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.